paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria da sua total atenção para que você possa entender o que Deus quer falar com você nesse momento. Amém? Você crê que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando? Se você crê, então esteja com seus ouvidos aí atentos, porque Deus vai falar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte, preste atenção. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, preste atenção. Quando Jesus fala essas palavras, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, ele estava falando para a igreja de Laodiceia. E quando Jesus expressa essas palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: eu tenho o profundo conhecimento do estado de vocês, e o que eu estou vendo em nada estou me agradando. Meus irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, a gente vai ver que a carta aos Laodicenses não continha nenhum tipo de elogio, nem críticas por ensinos falsos ou imorais, porque o problema dos Laodicenses aqui era porque eles não eram nem frio e nem quente, porque eles não tinham a frieza da hospitalidade ao Evangelho. E isso não estava agradando a Deus. Deus não estava se agradando das coisas que ele estava vendo nessa igreja, ao ponto que ele vai falar aqui, no versículo 16, preste atenção. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu irmão, olha só o estado que se encontrava essa igreja. Essa igreja era tão morna que o Senhor estava a ponto de vomitar. Meu irmão, a vida espiritual dessa igreja era acomodada. A Laodiceia era uma igreja orgulhosa, que achava que não precisava de nada, que tinha sabedoria suficiente para caminhar sem um tratamento de Deus. E era aí que eles estavam totalmente enganados, porque eles precisavam muito do espírito de sabedoria do Senhor, deixando de lado a sua sabedoria humana sem valor. Por isso que no capítulo 3, do versículo 20 de Apocalipse, Jesus ele vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque ele queria entrar para mudar essa situação. Ele queria entrar para mudar esse cenário. Laodiceia, simbolicamente falando, era uma igreja morna, acomodada, indecisa, orgulhosa, pois achava que pela riqueza que tinha, não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele fala aqui nas suas palavras que apesar de tudo, os seus habitantes eram infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque a sua atitude morna só servia para fazer Deus vomitar, pois para ele esse comportamento era repugnante. Meus irmãos, presta atenção porque isso é sério. Espiritualmente falando, por ser miserável e pobre no seu espírito, essa igreja necessitava de algo precioso. O que, Thalisson? A palavra de Deus. Meu irmão, está na hora da gente pegar Laodiceia como lição. Está na hora da gente pegar Laodiceia como exemplo e tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, toda a frieza, todo orgulho, toda a acomodação e viver de fato a palavra de Deus. Se você parar para observar, você vai ver que a igreja de Laodiceia não continha nenhum tipo de elogio. Por quê, Thales? Porque eles não viviam o verdadeiro evangelho. E tem muitas igrejas assim, que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, e por isso que Deus ele não se manifesta, por isso que muitas das vezes as pessoas entram de um jeito e saem pior do que entrou. Não era para ser assim, mas as pessoas infelizmente não estão vivendo o verdadeiro evangelho e estão pagando um preço muito alto. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico e nem moral, porque não havia falsos mestres nem engano, e não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava para essa igreja era fervor espiritual, coisas que elas não tinham. Então, meu irmão e minha irmã, está na hora da gente pegar essa igreja como exemplo, está na hora da gente pegar Laodiceia como lição
e se arrepender, voltar ao primeiro amor, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que possamos viver de fato o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Senhor está dando recado, o Senhor está dando aviso. Vamos se arrepender, vamos voltar ao primeiro amor, vamos viver de fato o evangelho verdadeiro, para que assim Deus possa se agradar e nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Então é essa palavra, meus irmãos, que eu queria compartilhar com cada um de vocês. E espero que vocês possam ter entendido em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.